Meus caros irmãos, na pessoa de Jesus e Maria, eu gostaria de dar uma palavrinha hoje sobre algo muito importante na vida de um cristão católico, que é o equilíbrio entre fé e vida. O equilíbrio entre fé e vida significa que a religião não está transtornando minha vida e nem minha vida está transtornando a religião. Eu falo isso porque nós temos visto um quase surto religioso de todas as formas, elencando a vida de pessoas na sociedade. O surto religioso não é que aconteça só no catolicismo, mas em outros mundos religiosos, tem provocado uma divisão entre pessoas, não é? Daqui vêm os filósofos contrários à religião, que dizem que a religião surgiu para dividir as pessoas, o que não é verdade. Mas, quando não há um equilíbrio na prática de tal religião, na sua doutrina, então nós vamos para o excesso do contingente, que outra coisa não é do que a desmoralização daquele credo, a desmoralização do que aquela religião significa. Quando nós falamos em desequilíbrios, nós estamos falando no descrédito de quem tenta praticar a religião e não chega perto nem da sua base, nem do seu marco zero. Dentro da igreja também há exageros, através de movimentos, através de comunidade, de carismas, que não surgiram na igreja para causar isso, mas que pessoas não atualizadas na fé praticam coisas que, por certo, os fundadores de tais movimentos e comunidades não tinham intenção. Alguns até tinham intenção de provocar o desequilíbrio, o fanatismo mesmo, né? Mas a religião precisa ser algo muito equilibrado em nossa vida. O nem tanto nem tão pouco de Santo Agostinho funciona aqui admiravelmente bem. E você me pergunta, ô irmão Emanuel, o que é o equilíbrio então? É justamente quando a minha religião causa em mim efeitos sociais, quando a minha religião me ajuda a viver num agrupamento social que difere de mim, que acredita Deus sobre outra forma, que muitas vezes nem crê nele. É quando a minha religião me faz uma pessoa útil à sociedade, me faz uma pessoa agradável aos meus familiares, me coloca numa situação de convivência, de harmonia, de interação, de unidade, e não apenas na dimensão religiosa, mas na dimensão social, cultural e religiosa. Por exemplo, nós consagrados, nós vivemos na sociedade, nós temos uma origem, nós temos uma história familiar, nós temos um histórico antes do chamado de Deus. Então nós somos deste mundo, nós somos desta sociedade. Tem consagrados, religiosas que querem ficar no patamar de importância, quando nós fomos chamados por pura misericórdia de Deus. Eu sou consagrado por pura misericórdia de Deus, que me amou, me olhou e me escolheu. Não há nenhum privilégio de minha parte de ser consagrado. Mas, infelizmente, nós temos consagrados, sacerdotes, né, que se sentem o máximo porque são consagrados. Então, desvirtuaram o chamado, danificaram o chamado e usam esse chamado em função do benefício próprio, para a exposição de seu nome. Existe hoje quase uma rivalidade de padres na explicação do evangelho diário. Quem faz melhor o negócio? Quem executa melhor a coisa? E isso é muito triste, porque os sacerdotes deveriam trabalhar em grande unidade. Padre fulano deveria citar Padre Beltrano na sua homilia, e vice-versa, e assim vai, mas não. Existe hoje quase uma briga pela manhã que o fiel não sabe onde vai escutar a explicação do evangelho do dia. O que é isso? Isso é chegar a um ponto em que a religião já não é religião, é disputa, é patamar, não é? É clave, é lança, é foice, é facão, é morte. Tem pessoas que absolutizam tanto a presença do diabo que esquecem que Jesus ressuscitou e venceu o demônio. Tem pessoas que passam o dia impregnado com orações, folhetinhos sobre Satanás. E é claro que suas vidas são cheias de provações, porque existem muitas aberturas por onde Satanás entra e fica. Se você pensa mais no diabo que em Jesus, é incrível, né?
É incrível como ultimamente nos programas de internet as comunidades estão ganhando dinheiro com a figura do diabo. Antes eram os nossos irmãos separados, que continuam, mas agora essa praga chegou no catolicismo. Você não pega um site de uma comunidade dessa que não seja uma intercessão por causa do diabo. Isso é fanatismo religioso. Isso é exagero. Isso é negar o poder de Deus, a extensão do poder de Cristo. Não é verdade? Às vezes nós vemos comunidades ensinando seus membros a fazerem penitências corporais, a dormir no mato, a subir o monte, a beber fel, a não comer carne de forma alguma, a chicotear-se, usar prego nas sandálias. Sim, irmãos, a igreja não orienta tais práticas hoje em dia. O Vaticano II veio como uma varredura teológica para essas práticas que não levam a nada. Outro dia eu vi num site da internet, que todo mundo tem acesso, umas moças que eu conheci, freiras de determinada comunidade, todas no mundo da prostituição e da promiscuidade. Eu conheci freira, não é? Não movia um pé diante do Santíssimo, dura, com os olhos abertos para o Santíssimo. Hoje estão na internet mostrando seus corpos. Sabe o que é isso? O excesso, desequilíbrio, a falta de equilíbrio. Então tem hora que a pessoa não aguenta e a corda arrebenta. Sabe? O excesso de não pode. Jamais pratique, jamais seja. Nós somos santos pela misericórdia de Deus. Os nossos esforços importam enquanto estão unidos à vontade de Deus. Eu posso passar o dia em jejum e ser uma péssima pessoa para minha família. Eu posso passar o dia em jejum e ser um péssimo amigo de trabalho. Eu posso praticar penitências corporais e ser uma pessoa que todo mundo foge quando eu me sento no ambiente. De maneira que ninguém precisa saber, ninguém precisa notar, ninguém precisa ter conhecimento quando eu pratico minhas penitências. Eu aqui no eremitério tenho as minhas penitências, mas não posso colocar isso na internet. Eu não posso falar isso no WhatsApp, no Instagram, por quê? Isso é uma coisa entre mim e Deus. Mas, portador de diabetes que sou, hipertensão, 2 AVCs, eu não posso exagerar na dose e depois culpar a Deus, dizer que eu ouvi isso numa revelação de Jesus. Jesus disse que era a vida, e a vida que brota do sepulcro vazio. É muito desagradável conviver com uma pessoa desequilibrada na fé, seja católico, evangélica, budista, umbandista, espiritualista. É muito, até mesmo quando é ateu, né? É insuportável o excesso do discurso de um ateu, não é? É insuportável. Que diga que é ateu, a gente até entende, mas toda vez batendo naquela tecla e ofendendo a nós que cremos, não é bom. Nós podemos servir a Deus em integridade, mas sem esse desequilíbrio. Outro dia eu estava com os irmãos da comunidade comendo uma pizza. E o casal entrou de um movimento e a mulher se assustou e ela pôs a mão no peito e ela disse: "Meu Deus, o senhor aqui?" E eu juro a vocês que eu corri para ver a placa, para ver onde é que eu estava. Porque eu entrei com os irmãos, para mim, na pizzaria, né? Essa senhora ficou decepcionada de ver o irmão Emanuel comendo pizza. Acredita nisso? Quer dizer, ela com a família, depois da missa, das 19 horas da matriz dela, podia ir para a pizzaria. Mas nós, irmãos, que vivemos a pobreza, e uma vez perdida temos a graça de comer pizza, não podemos. Ela ficou decepcionada porque o irmão Emanuel estava comendo pizza. Imagine se ela soubesse que era a segunda. Tinha perdido até a fé, não era não? Tem gente que se escandaliza porque eu tomo Coca-Cola. Mas o senhor sabe que faz mal. Sei. Mas eu disse para as pessoas, né? Eu tomo essa Coca-Cola, na hora de Deus, amém. Se é de me fazer mal, me faça um grande bem. Tem tanta coisa que faz mal e nós fazemos. Tem tanta coisa que não pode e nós fazemos, como julgar, falar mal, perseguir, destruir, danificar a vida e a reputação do outro.
não é? Não seria a Coca-Cola a matéria do meu julgamento. Então, queridos irmãos, é bom ser católico, é bom ser cristão. É uma maravilha, uma fé que se renova a cada dia. Deus para mim é novo a cada dia, mas com equilíbrio. E é tão bom ser católico com equilíbrio, porque todas as pessoas que eu conheço, que estão hoje na gandaia pintando o 7, 14 e 21, já foram de comunidades, que eu não vou citar o nome. Fervorosíssimos. Mas chega uma hora que a coisa não dá mais certo, porque aquilo é um ataque ao eu, ao id, ao ego, ao inconsciente, à dignidade, ao coração. Chega um ponto que aquele carisma mal interpretado, repito, isso vai provocar sofrimentos sociais muito graves. O fundador, eu creio, que quando escreveu as regras, estatuto, Constituição, não tinha por intuito o detonar da pessoa humana, mas que se santificasse a partir dali. Pelo menos a nossa Santa Madre Maria das Maravilhas de Jesus, ela nos ensina que viver a espiritualidade do Carmelo é viver no equilíbrio. Nunca que a meditação, a contemplação, nunca que a oração, o silêncio, a solitude, a clausura pode ser veículo de transtorno psicológico, de transtorno mental, de obsessão psíquica. Não, nossa Santa Madre Maria das Maravilhas de Jesus dizia que a carmelita era uma alma equilibrada porque o seu ponto de equilíbrio era Deus. E isso serve para o nosso carisma, porque nós nos inspiramos nela, em Santa Teresinha. Você não vê fanatismo em Santa Teresinha, que em sua época está no pleno jansenismo. As irmãs se maltratavam, se batiam, se degladiavam e ainda tinha uma irmã que vinha surrar a outra, porque a outra pedia. Santa Teresinha dizia: nunca me atraiu as penitências corporais, eu prefiro o amor e a caridade com as irmãs mais difíceis aqui do Carmelo. Ao contrário, elas ficavam mais nervosas porque se batiam com correntes, né? Com urtigas. Então saíam dali transtornados e maltratavam a primeira irmã que encontrasse no claustro. Santa Teresinha dizia: para mim a maior penitência é a vida comunitária, é a vida em comum. Uma pessoa desequilibrada recebe uma visita em casa e é falando o tempo todo de religião e querendo impor isso. Mas eu estou com o frei fulano tal hora, eu estou com o padre fulano tal hora, e tal hora eu ligo a TV para assistir tal padre, e tal hora eu assisto tal comunidade. A pessoa deve perguntar: e que horas você cozinha, faz o almoço bem feito, gostoso? Que hora você lava o banheiro? Arruma seu quarto, arruma sua casa, mesmo que tenha secretária. Que horas você cuida de telefonar para alguém da família? Para ligar para um neto, um sobrinho, um filho, uma filha, um genro, uma nora. Que hora você vai colocar água nas azaleias, nas flores, nas rosas do seu mini jardim ou da janela, do seu cactus? Porque a pessoa diz que passa o dia inteiro na internet em programas religiosos. Amados irmãos, me perdoem, isto é desequilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. É, digamos assim, a nota de Santo Agostinho para quem quer ser santo. Os desequilíbrios afastam de Deus e dão uma péssima impressão da Igreja Católica. Até quando a gente escuta na internet um bispo assim mais alterado, também não vou citar o nome por respeito à dignidade episcopal, a gente percebe que aquilo está passando do limite. Tem um bispo, nacionalmente, eu escuto, mas quando ele começa a falar da infidelidade dos padres na igreja, eu acho que não é por aí, porque ele é um pastor de almas, né? Ele é um ordenador de sacerdotes. Então poderia falar sobre alguns erros dos padres, mas numa dimensão de intercessão, de amor, de pedir orações pela conduta dos sacerdotes, e não como denúncia, espargindo no Brasil um certo horror à figura dos sacerdotes. É por isso que muita gente está indo para os evangélicos, para os espíritos, para os ateus. Agora tem um movimento chamado desigrejados. São pessoas que romperam com todas as igrejas e estão sendo conduzidos por um certo ex-pastor protestante. E lá estão muito católicos. Por quê? Porque você escutar uma autoridade episcopal falar mal dos sacerdotes, aí não dá, gente. Aí põe dúvida mesmo. Aí realmente põe sal no bolo, né?
uma autoridade episcopal, denegrir a imagem do sacerdote a nível nacional todos os dias, explicando o evangelho do dia, que diz para nós que os sacerdotes são ungidos, pertencem a Cristo, eles são a raça eleita de Cristo em função do exercício sacerdotal de suas vidas. Aí não tem católico que se segure se não tiver uma base consolidada de fé. Quando é um leigo que fala mal do sacerdote, um religioso, uma religiosa, a gente vai atrás, é uma pessoa realmente que não vale um cibazol. Mas quando é um arcebispo, é algo muito preocupante. O que anima esse arcebispo a falar mal dos sacerdotes? O que está por detrás disso? Então, será que ele está em conflito com a própria vocação? Em conflito com o seu ministério? Não sei, nem posso avaliar, porque não tenho autoridade para isso. Mas é o equilíbrio. Então hoje eu queria deixar essa reflexão para nós. É tão bom ser católico, mas equilibrado. Não deu para rezar o texto hoje? Calma. Com a graça de Deus amanhã dará. São 3h10, já não dá para rezar o texto da misericórdia, porque tem que ser 3 horas. Ah, meu Deus, eu bebi água 3 horas. Tem uma comunidade que diz que seus membros não podem tomar água 3 horas. Como é que fica os que fazem hemodiálise? Como é que ficam os diabéticos? Os que estão com Covid-19? Não pode tomar água 3 horas até 4 horas. E as pessoas cumprem sem saber se a arquidiocese aprova esse carisma. Por certo que não. Ah, mas não deu para rezar laudes hoje, não deu para rezar matinas, noa, não deu para rezar prima, não deu para rezar completas. Calma, amanhã é um novo dia. O importante é renovar-se, restaurar-se. Eu não consegui ir para a Santa Missa do domingo. Calma, equilíbrio. Nós somos pessoas eucarísticas, como eu digo aqui, jesusificadas, e podemos assim receber a Santa Eucaristia amanhã com a mesma presteza, com a mesma adoração, com o mesmo espírito de recolhimento, com a mesma sintonia eucarística com o altar. Pessoas que fazem promessa de usar branco a vida inteira por uma graça alcançada com Nossa Senhora. Por certo, Nossa Senhora não lhes pediu isso, porque às vezes se vê na festa de casamento da filha, na formatura do filho, e a preocupação com a roupa tem que ser um vestido branco, tem que ser não sei, prometer usar branco a vida inteira sem consultar um sacerdote, sem procurar uma autoridade da igreja, que por certo diria, é melhor a senhora fazer caridade, né? Pessoas que prometeram vestir preto a vida inteira em honra de São Bento, pessoas que prometeram usar marrom a vida inteira por causa de uma promessa a São Francisco das Chagas do Canindé, que é o Pai Seráfico. Se um dia uma pessoa perguntava, irmão, São Francisco de Canindé e São Francisco de Assis são a mesma pessoa? Vejam a que nível chega o desequilíbrio e a falta de orientação, de conhecimento. Eu uso marrom por causa da cor do Carmelo. Eu uso meu hábito permanente composto deste camisão e desta calça em obediência ao nosso arcebispo. Mas eu não uso no dia a dia, eu uso nas funções pastorais, na evangelização. Em casa eu tenho uma roupa para vestir em casa, que obedece à pobreza, à simplicidade. Mas eu não vivo eternamente com roupa marrom, não é? Até as irmãs de clausura, em determinado ponto de saúde, elas podem usar o hábito todo branco, independente da congregação a que fazem parte. As carmelitas, quando uma irmã idosa está muito cansada, está muito esbaforida, é permitido a elas usarem o branco, ou então o cremezinho bem suave, não é? De repente, uma irmã de outra ordem, que o hábito é cinza, a igreja permite, as constituições permitem, a direção da ordem, o conselho da ordem permite que usem um hábito mais suave. Então aí está o equilíbrio das nossas irmãs contemplativas, né? As nossas irmãs de vida ativa que tinham hábito e tiraram, elas não tiraram por acaso, houve uma consulta, houve uma reunião de conselho, houve um entendimento, muito embora a gente lamenta às vezes, porque eram hábitos tão bonitos, né, que representavam tão bem a religiosa, e não que defina, mas representavam muito bem a religiosa e a sua congregação. Tiraram, mas não sem ter tido reuniões para isso. Isso é equilíbrio.
De repente uma superiora geral entrou e disse: todas as irmãs agora de causa o stop e costa nua. Não, ela não faz isso. Ela consulta primeiro o conselho da congregação e vai a um superior eclesiástico que deve responder por elas no Vaticano, não é? Então, meus irmãos, minhas queridas irmãs, vamos ter muito equilíbrio. Quando você lê a vida de um santo e não entender bem o que ele faz, o que ele disse, a gente procura um sacerdote, uma pessoa esclarecida. Eu tenho muita dó porque eu estou vendo as ideias de Frei Pio transtornadas. Frei Pio hoje é quase um santo que muita gente afasta, porque algumas comunidades fizeram do Frei Pio um antissatanista terrível. Então, Frei Pio está muito associado à luta contra o demônio. E isso na vida dele era suave, era tranquilo. Ele falava com poder e autoridade, o demônio se calava. Mas algumas comunidades têm colocado o Frei Pio de uma forma que tem muita gente que vem conversar comigo e me diz: eu não suporto, eu não tenho nenhuma estampa. Eu disse: minha filha, você não pode fazer isso. Ele é um santo canonizado pela igreja, reconhecido as suas virtudes em grau heróico. Ah, mas porque lá na comunidade a irmã disse que o Frei Pio batia nas pessoas porque sabia que estavam endemoniadas. Vamos procurar isso na posício da sua beatificação. Vamos procurar isso na biografia autorizada pela Ordem Capuchinha. Frei Pio bater nas pessoas, esmurrar pessoas. Então ele pecou contra a caridade. Se ele pecou contra a caridade, ele não pode ser santo. E é claro, meus irmãos, Frei Pio nunca fez isso, não é? Então, o desequilíbrio. A comunidade disse, mas a comunidade tem que dizer em consonância com a igreja. Porque, caso contrário, a gente está fazendo, como está agora denunciando o padre Paulo Ricardo, né? Uma igreja dentro da igreja, uma liturgia dentro da liturgia. Então vamos refletir sobre isso. Eu sou um católico equilibrado, eu sei dar testemunho da minha igreja, às vezes sem abrir a boca, né? É muito conhecida aquela história. São Francisco chamou 2, 3 frades para ir pregar e saíram do convento, e São Francisco deu uma volta na praça com esses 2, 3 frades, voltaram para casa, e ao chegar em casa perguntaram, né, Pai Francisco, nós não falamos nada, não subimos em nenhuma pedra, porque era costume na época os frades subirem em pedras, em rochas, em montes para pregar o povo, e voltamos para casa, nós não evangelizamos, e São Francisco, o Pai Seráfico, vai dizer como nós nos comportamos na praça, o testemunho que demos com o nosso recolhimento, com a delicadeza da nossa presença, com o respeito que nós passamos para as pessoas, isso já é evangelização. Então nós podemos ser plenamente católicos numa festa, num encontro, mesmo em pequenos grupos que agora as autoridades permitem, e não precisamos estar ali falando sobre religião, nem impondo nossas ideias, incriminando outros grupos religiosos. Isso é o católico equilibrado, a católica equilibrada. Ela tem certeza da sua fé. Termino dizendo, essas pessoas muito inflamadas, eu digo a vocês por experiência, de ouvir pessoas, daqui a pouco elas caem na gandaia aí da sociedade. Alcoolismo, promiscuidade, vícios e até o mundo da criminalidade. Porque levaram de uma forma tão distorcida a doutrina da igreja, ou da vida dos santos, ou do carisma de suas comunidades, que se transformaram em pessoas fanáticas. Não há nada pior do que uma pessoa fanática. Ela é um prejuízo para a sociedade. Imagine para a família, não é? Seja um católico suave, pleno, mas suave. Afinal de contas, quem converte as pessoas não somos nós, é Deus através de nós. Anunciamos a palavra, mas a decisão é do outro. Mas não impondo o Evangelho e a Santa Doutrina. Um abraço para todos e todas que me acompanham. As orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade, Cristo Domino da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, que está em Jacarecanga.